Fala galera do YouTube, fala meus colegas dinos. O meu nome é Anderson Pioli, eu sou diretor de Relações Públicas do Dinos Group e nós estamos começando agora mais um Dinoscast, histórias de quem enfrenta o caos. Roda a vinheta. Yeah. 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 Fala meus amigos do YouTube, fala meus amigos dinos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui começando mais um Dinoscast, histórias de quem enfrenta o caos. Claro, a nossa intenção é contar a vida dos nossos colegas dinos e hoje nós estamos com um grande amigo, um grande dino, nosso diretor financeiro, aquele cara que manda nas finanças do Dinos Group, né? Então, realmente, e ele aperta, viu? Ele aperta, ele é bem rígido nesse controle financeiro do Dinos, né, Nelson? E então eu gostaria de apresentar aqui para vocês e dar boas-vindas a esse grande parceiro, nosso querido Nelson Castro. Nelson, muito bem-vindos aqui no nosso Dinoscast. É um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria que você inicialmente aí se apresentasse e fale uma breve introdução sobre você. Quem é Nelson Castro, esse grande diretor financeiro do Dinos Group? Bom, antes de mais nada, peço desculpa pelo barulho do celular, que eu esqueci de tirar o som dele aqui, mas agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui no Dinoscast, né? É algo que veio do grupo, veio de você, para brilhantar, para fazer que os dinos, os nossos membros, possam contar um pouco de si, né? Do seu dia a dia, da sua vida, daquilo que eles fizeram, né? E para mim foi um orgulho muito grande quando eu pude participar do grupo e fui chamado para compor essa diretoria que vai até 2027, né? E me deram o encargo de diretor financeiro, É cara. tudo isso que nós vamos, Nelson? Tudo isso mesmo? Até 2027, meu amigo. Temos É trabalho, tudo isso. então. Tem muito trabalho pela frente, né? E é uma coisa. Não tem dinheiro. Dinheiro dos outros é o pior dinheiro que pode existir para você controlar, né? Mas vamos em frente. Você já falou, eu sou Nelson Castro, né? Eu me formei em psicólogo, apesar de trabalhar na área de segurança há muitos anos. Eu sou técnico de segurança, né, como formação, e depois fiz psicologia, ou seja, eu terminei o curso de técnico e entrei na psicologia. E logo depois eu comecei a trabalhar na área. E na área estou até hoje, né? Legal. Não saí. Vou fazer um spoilerzinho para você não ficar bravo, mas eu me formei em 77 em segurança, em supervisor de segurança do trabalho, que era o curso na época, e em 78 eu entrei na área de segurança. Tá. E aqui estou até hoje. Todo esse Acredito, tempo. se eu não errei minhas contas, uns 40 e qualquer coisa. Não vou fazer conta porque vai ficar feio. Dá quase que um pouquinho mais, hein? Mas vamos lá. Dá uns 43, 44 Eu quase. vi pelo seu currículo, né? Agora, inclusive, não sabia desse histórico, né? Você entrou na Sabesp em 1972, né? Então, Vamos. entrou como mensageiro na Sabesp, né? Então vamos lá. Eu entrei na Comasp, Como Companhia Metropolitanas de Água de São Paulo, para nem é na trabalhar como Sabesp ainda. mensageiro. Naquela época era tudo dividido, não existia uma empresa única. E Sim. aí, quando estava na Comasp, houve a formação da Sabesp. Aí surgiu a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que juntou a parte de tratamento, de coleta de água, de reservatórios, o tratamento de esgoto. Então, juntou-se numa única empresa. E comecei lá atrás, em 72, como mensageiro, depois fui a escriturário, e aí foi quando veio o meu approach na segurança. Era isso exatamente que eu queria saber, porque eu vi que você entrou como mensageiro, escriturário, só que depois passou para a área de segurança. Como é que foi essa transição? O que aconteceu aí nesse meio tempo, né? É assim, a gente ocupava um prédio na Rua Padre João Manuel, 755, se não me falha a memória,
E era um prédio inteiro, do térreo ao último andar era Sabesp, 24, 25 andares. Então, a área de segurança mantinha um técnico de segurança de plantão no prédio, né? Meio período cada técnico fazia de plantão. Para os caras era um inferno, né? Mas era bom para fazer relatório. E eles ficavam justamente na área administrativa onde eu trabalhava. E a gente tinha muito contato com esse pessoal, e aí começou, e vai falar de lá, fala de cá, fala, pô, vai fazer o curso, vai surgir uma oportunidade, faz. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Vou fazer esse curso. Não estou fazendo nada mesmo, estava parado, tinha acabado o colegial na época, né? E fui eu fazer um curso de supervisor de segurança do trabalho na Estação da Luz. Era a empresa Protector. E todo dia ia para lá, saía de lá 11 horas, 11h30 da noite. Eu falava, puta, o que que eu vim fazer? O que que eu vim fazer? Quando foi em dezembro de 77, eu me formei. Março de 78, abriu vaga. E eu fui chamado, fizeram entrevista e entrei na área de segurança do trabalho da Sabesp. E assim foi. E aí foi. E na Sabesp eles já tinham uma divisão. Eles tinham um grupo que cuidava da parte de acidentes, de CIPA, toda essa parte de inspeção de segurança. E um outro grupo, uma outra coordenação, que cuidava da parte de incêndio. Então, era responsável pelos extintores, hidrante, treinamentos, as inspeções de segurança voltadas à área de incêndio, e eu fui parar nessa área. Então, fui trabalhar com o pessoal que só mexia com isso. E só tinha cara bonzinho, né? Só era ex-cabo da aeronáutica, ex-cabo do exército, ou seja, a nata da segurança naquela época era esse tipo de pessoas, né? O pessoal que veio das Forças Armadas, que fizeram o curso e que entraram. Então, cara, eu sofria todo dia. O dia que eu achava que eu não ia sofrer, eu sofria o dobro. Né? Legal. E depois Aí comecei... Fale, vamos lá. Não, é que eu ia perguntar, né? Você começou nessa área de segurança da Isso. Sabesp, né? E depois você foi para a FEPASA também, né? Tem uma Logo história depois. nesse meio todo, né? Que na Tem. Sabesp, depois, com a evolução do tempo, eu que acabei sendo responsável pelos planos de atendimento de emergência incêndio. Né? Foram feitos vários planos e eu era o coordenador dessa área. E na década de 80, nós tivemos o incêndio do Grande Avenida, Sim. que foi um incêndio que marcou, não pela... falar que marcou pela quantidade de mortos, né? Falar que foram baixos, não importa, né? Mas por um ato corajoso de um pai que estava trabalhando com os filhos, que era um sábado, que jogou os filhos pela janela para poder salvá-los, e um bombeiro fez uma travessia. E aquilo obrigou a gente a pensar nos planos de abandono das nossas edificações. Então, você imagina um prédio de 25 andares. Então, eu acabei sendo responsável. Em função disso, tempo passou, meu chefe direto foi parar na FEPASA como gerente lá da área de segurança e me convidou para ir para a FEPASA como técnico de segurança, coisa que não existia na época. Na época ainda era supervisor de segurança. Mas eu fui como técnico para poder ganhar um salário maior. E aí eu falei, fechado. Foi eu parar na FEPASA, onde eu fiquei 2 anos. Eu aguentei 2 anos e alguma coisa na FEPASA. Mas uma empresa com grandes dificuldades do ponto de vista consciência das pessoas, né? Então, o trabalho inicial foi muito difícil, de conscientização da importância da parte de prevenção de incêndio, a parte de treinamentos, e depois começar a trabalhar realmente na prevenção, ou seja, o que eu posso fazer para o futuro. E nessa época, eu era responsável pela parte de incêndio na região metropolitana de São Paulo, e era o suporte, o staff para todas as regionais, né, que nós tínhamos em Rio Claro, Sorocaba, Botucatu, Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto. Então, tinha as regionais e eu era o suporte deles na área de incêndio. Né? Foi uma experiência muito gostosa, não posso falar, não, foi prazerosa. Viajei muito de trem. Toda vez que eu tinha que ir para o interior, eu ia de trem. Os caras iam de ônibus. Eu falava, eu trabalho numa empresa de trem.
tem trem de longo percurso. Por que que eu vou de ônibus? Eu vou de trem, muito mais gostoso, apreciava a paisagem, não pagava, né? Porque a gente era Aham, funcionário. sim, Então eu viajei muito, 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 muito de trem, legal, que ótimo. né? Depois, também Existe. você trabalhou também na Ford, né? Logo, foi É, depois da FEPASA. E depois da na FEPASA surgiu Ford, uma oportunidade. aí você já começou a liderar mais as áreas de ambientes industriais, grande complexo, né? E aí eu acredito que já houve uma mudança maior em relação à FEPASA, né? Como é que foi isso, assim, essa... Ou... Enquanto na FEPASA teve um evento que foi marcante para mim, que surgiu uma oportunidade de fazer um curso na FAAP, né, de tópicos especiais de engenharia de incêndio. E eles solicitaram que tinha que ter curso superior. Tá. Eu apresentei minha documentação, apresentei meu título de psicólogo, eles me aceitaram e eu fiz um curso de tópicos especiais de engenharia de incêndio, né? Aconteceu até um fato engraçado que no primeiro dia de aula, o pessoal se apresentando, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, engenheiro arquiteto, eu falei, chegou minha vez, meu nome é Nelson, sou psicólogo. Aí o instrutor, o coordenador do curso parou e falou, você é psicólogo? Acho que você está na sala errada. O curso de administração de recursos humanos é na porta em frente. É. Eu falei, não, mas e o curso de tópicos especiais de engenharia de incêndio é aqui? Ele falou, eu falei, então eu estou no lugar certo, né? Eu falei, agora o meu amigo engenheiro civil está em frente fazendo o curso de RH, tá? Só para, né, fazer uma contestação, uma constitucional. Opa, faltou a palavra aqui. Mas Uhum. só para deixar, porque esse curso, quando a Ford houve uma mudança na legislação e as montadoras tiveram que contratar mais profissionais, aumentou o quadro de técnicos, né? Então eles fizeram um anúncio, eu me candidatei, eles receberam qualquer coisa em torno de 100 currículos, desses 100 escolheram 30 para entrevistas, e o único que tinha uma experiência na área de incêndio ou tinha um curso de formação como eu tinha, era o meu, o restante ninguém Uhum. tinha. E eles Uhum. precisavam de alguém na área de prevenção e combate a incêndio. Eles já tinham um profissional lá que coordenava a equipe de bombeiros e eles queriam mais alguém para trabalhar junto. E quando foi em novembro de 85, eu me transferi então para Ford em São Bernardo do Campo para ser um técnico de segurança trabalhando na área de prevenção e combate a incêndio. Uhum. E quando foi em fevereiro de 86, o supervisor da área foi mandado embora e me avisaram que eu era o novo chefe de bombeiros da Ford. Poxa. Inclusive, cheguei para o meu chefe e falei, chefe, o senhor está de brincadeira comigo? Eu ainda nem conheço a fábrica direito, eu entrei em novembro, você já quer que eu assuma? Ele falou, fica tranquilo, você dá conta. Aham. Para você ter uma ideia, o terreno tinha 1,5 milhão de metros quadrados de área, com 450 mil metros de área construída. Então, Enorme. era uma coisa. Eu entrava de manhã para trabalhar, saía no final do dia às 5 horas da tarde, você estava dentro de um outro mundo, né? Como você falou, é um grande complexo. Sim, sim. Você não sabia o que acontecia do lado de fora, se teve incêndio, explosão, se mudou governo, mudou. Porque naquela época não tinha Naquela época. internet, não tinha essas facilidades que nós Sim, temos hoje, né? sim, sim. Então, você entrava na fábrica, quando você saía no fim do dia, que você descobriu o que, que aconteceu, né? Exatamente. E fiquei lá por 12 anos, né? Ah, que Desses legal. 12, quase 11 na área de prevenção e combate a incêndio. E eu digo que foi aí que eu entrei na área de emergência, efetivamente, porque até Aham. então, apesar de trabalhar com incêndio, não era ainda o que é vivenciar a equipe de bombeiro, né? Eu cheguei a ter 40 bombeiros e 5 encarregados na minha área, divididos em turnos, né? Uhum. 7 dias por semana, mas era uma equipe considerável. Se a É, gente considerar aí, tinha muito quartel de bombeiro que não tinha esse efetivo, sem dúvida, né? sem dúvida. Não, Ainda né? hoje tem. Não, Em né? 1995, você foi fazer o primeiro curso internacional sobre novas Foi técnicas de combate a incêndio, é isso? Nos Estados isso. Unidos, né?
Eu consegui, a gente conheci uns malucos que tinha no mercado naquela época, um tal de Rubens César e um tal de Marco Antônio, uns outros malucos que tinham fazendo, faziam uns cursos nos Estados Unidos, né? Aham. E eu fui então em 95, em 90, um pouquinho antes, houve uma fusão da Volkswagen com a Ford na Auto Latina, Uhum. né? Quando houve a separação das empresas, então a Ford voltou a ser Ford, a Volkswagen voltou a ser Volkswagen, veio uma inspeção para o Brasil, da área de internacional de prevenção de incêndio da Ford, para fazer uma inspeção na empresa, né? E veio fazer uma inspeção em todas as fábricas. Eu acompanhei o inspetor, né, que veio, praticamente em todas as unidades, só não fui para o interior, em Tatuí, né, mas as outras eu acompanhei. E quando ele Uhum. fez o relatório dele, ele elogiou muito o nosso trabalho, mas ele falou que faltava alguém com um curso internacional, né, certificado para comandar a área. Uhum. E esse foi meu grande chegar na empresa e falar: olha, veio aqui uma recomendação para ir fazer esse curso nos Estados Unidos. E aí eu fui para o Texas, né, fazer o curso de operações contra incêndio em língua espanhola, né, em 1995. Uhum. E eu costumo dizer que para quem quer emagrecer é um excelente curso. Pode ir que você vai emagrecer com certeza, né? O dia Realmente foi inteiro um curso de combate mesmo, atuação combate. na. Você, da segunda à sexta-feira, você não faz outra coisa a não ser combater incêndios em vários tipos de estruturas, condições, né? Algo muito bom, aprendi muito e foi muito enriquecedor. E depois, na sequência, já que estava nos Estados Unidos, eu fui a Detroit, que é a sede da empresa, para contatar, então, a área de prevenção de incêndio a nível internacional, conhecer novas técnicas, conversar com as pessoas de lá e aprimorando conhecimentos, né? Isso é Isso muito foi bom. lá nos idos de 95, século passado, né? Que o pessoal costuma falar, já que somos dinossauros. Legal. E após a Ford, então, você começou o seu trabalho de consultoria, é isso? Teve alguma outra empresa grande no meio do caminho, não? Não, não. Já começou Quando eu fui, consultoria e treinamento, é isso? quando eu fui desligado da Ford, então eu, por um tempo, eu fiquei meio para onde eu vou, o que eu faço, quem sou eu, né? Porque Uhum. 12 anos praticamente dentro de uma fábrica, vivendo um mundo industrial, você fica meio assim, o que eu faço? Na época eu já tinha 3 filhos, né? Então falei com minha esposa, falei, olha, voltar para fazer o que eu fazia antes é mais ou menos a mesma coisa. Eu sei a hora que eu entro para trabalhar, mas não sei a hora que eu saio, porque Uhum. se for um dia normal, tranquilo. Se tiver uma emergência, né? Já era. Então, houve uma opção de eu passar a procurar realmente a área de consultoria. Então, aí eu fui trabalhar com algumas empresas na área que eu conheci, né? Que faziam justamente essa parte de treinamentos de segurança, consultoria. E aí eu trabalhei em 2 ou 3 empresas até que eu cheguei na que eu estou hoje, que é a DM Treinamentos, né? Tá. Onde eu comecei como alguém fazendo trabalhos e hoje eu sou sócio da empresa, né? Na E DM. como instrutor, eu gostaria de fazer uma pergunta agora pessoal, né? O que você mais Não gosta complica. de Não estava no ensinar? roteiro. Não, não vem Não estava no ensinar. roteiro. Não, Vai assim, lá. como instrutor, o que você mais gosta, né, de passar para os seus alunos, né, voltado à emergência, nessa nossa área do atendimento à emergência? Ô Anderson, olha, lógico que no início era mais a parte de incêndio, né? Ah, eu adoro dar aula de incêndio, não posso negar isso. Eu sou um aficionado, adoro toda aquela parte, o fogo, aquela sensação, você mostrar para o cara que ele consegue dominar aquilo desde que ele tenha segurança, que ele tenha conhecimento, ele consegue, né, Uhum. fazer o domínio de uma situação. Ah, é algo muito bonito. Mas depois, com o evoluir das coisas, eu acabei indo para o mundo também da trabalho em altura, espaço confinado, que é algo que também que me dá muito prazer quando eu tinha que dar uma aula de altura, né?
Uhum. Inclusive, uma vez meu filho viu uma foto e perguntou para mim: o que você estava fazendo pendurado lá de cabeça para baixo, né? Num treinamento na TASC lá em Votorantim. Aí eu falei para o meu filho, respondi para ele assim: quem você pensa que paga a sua faculdade? De onde você acha que vem o dinheiro para pagar a sua É, faculdade, né? Então, exatamente. esses são três áreas que realmente eu adoro, né? Evidentemente que, como você já falou, lá de 72 eu comecei a trabalhar, estou há mais de 40, começa a surgir uma coisa que é uma característica de alguns dinos, que é a idade. Então, Sim. algumas coisas você tem que chegar e falar: olha, não dá mais. Eu não tenho mais o mesmo físico. A gente tem que começar a passar o conhecimento para alguém e não fazer o prático, Sim. né? Então, eu comecei a treinar um rapaz que já tinha trabalhado comigo na Ford para que ele fizesse isso comigo. Ele começou a trabalhar junto comigo como instrutor e eu fui passando até um ponto onde eu praticamente deixei de dar aula, né? Ia numa aula ou outra, um cliente, aqueles clientes especiais que você tem uma afinidade diferente, então ia lá fazer um treinamento. Mas basicamente é isso. Essas três áreas é as que mais me. E adoro, adoro. Principalmente porque quando você dá uma aula e depois de um ano você volta e alguém conta alguma coisa que aconteceu para você e ele fala: pô, aquilo que eu aprendi lá atrás me ajudou, me salvou, ou não importa, Sim. um feedback que você nem perguntou nem nada, vem espontâneo, é algo que não tem preço, né? Que nem aquela historinha do cartão de crédito, não tem coisas que não tem preço, Sim. né? Não tem o que paga, né? E É verdade. basicamente isso, Anderson. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta que não estava no roteiro que a gente combinou aqui. Juro mesmo. Esse é meu medo. Essas são as perguntas Dois- piores. Em 2012, eu fui atender uma emergência. Foi uma emergência bem crítica, né? Um acidente que foi até. Nós fomos em apoio, nem era uma emergência no estado de São Paulo, nós fomos em apoio, estado do Mato Grosso. A emergência que aconteceu num frigorífico lá em Bataguaçu, né? 4 vítimas fatais. Nós fomos de avião, um caso bem crítico mesmo, né? E 27 pessoas internadas em estado grave por uma contaminação, uma reação que causou essa contaminação, gases tóxicos. E eu vou expor aqui a minha vivência no mundo da emergência, sabe? Nós tivemos que entrar nesse cenário junto com o bombeiro do Mato Grosso, um cenário extremamente perigoso, de risco, né? Porque haviam já falecido 4 pessoas, tal. E eu vejo que essa emergência me marcou do ponto de vista emocional de uma forma muito grande, sabe? De lá para cá, eu atender essa emergência, eu repenso muitas coisas, muitas ações, né? Eu queria te perguntar, então, agora a visão de psicólogo, da sua formação, né? Eu acredito que seria muito importante que a gente tivesse mesmo nas nossas equipes psicólogos para te apoiar nessa questão, né, Nelson? Porque eu, por exemplo, eu nunca pensei em conversar com um psicólogo sobre isso numa emergência que me abalou. Qual que é o seu pensamento em relação a esse assunto, né? A gente deveria ter no corpo de bombeiros, nas equipes de emergência, pessoas treinadas para poder orientar outras pessoas, né? Porque não é fácil atender esse tipo de emergência, né? Não, eu te agradeço porque você me dá uma oportunidade ímpar de falar algo que eu falei recentemente no nosso seminário, né? Exatamente por isso Que que eu é te a perguntei. psicologia em situações de emergência. Eu falei um pouquinho lá disso, mas a gente falou um pouco da NR1, né? A norma Sim. regulamentadora número 1, que trouxe a questão de você fazer avaliações de riscos psicossociais, né? Então, todo mundo, quando fala de risco psicossocial, pensa lá em assédio, burnout, mas quando você vai para a equipe de emergência, os riscos psicossociais deles são muito diferentes, né? Uhum. Então, aí você tem o burnout, tem, você tem assédio, tem muito assédio, depende ó, quem é o profissional, aonde está. Mas tem uma outra coisa que chama estresse pós-traumático, que Uhum. muito provavelmente, não estou aqui te avaliando nem te
fazendo uma consulta. Mas, muito provavelmente, isso daí tem esse tipo de impacto em cima de você hoje. Porque isso é natural. Você está ali, você está vivendo uma situação de estresse e você tem um depois. Então, existe uma ciência que é chamada psicologia da emergência e desastres. É um ramo novo da psicologia, né? No Brasil, a nossa primeira experiência de atendimento disso remonta em Goiânia, no acidente do Césio, 137, se não me falha a Sim, memória, né? 137. Que você teve lá, então, o pessoal, as equipes, mas para atender as vítimas, para atender as pessoas que foram afetadas, que precisaram mudar de casa, perderam entes queridos, né? Então você teve esse tipo de suporte. Eu já defendo algo um pouquinho mais forte, que vem exatamente nessa direção do que você falou. E o profissional que atende a emergência? Qual é o suporte que ele tem? Sim. Como é que ele cuida da saúde dele, né? Porque, como você falou, impactou. Você chega no local, já tem 4 mortos, e você tem que entrar no local, você fala, peraí, opa, como é que é isso? Tenho Né? que fazer Ah, isso mesmo? tem que fazer isso? Eu tenho que entrar lá? Né? É, Alguém fala para você, ó, você vai colocar uma roupa nível A. Você fala, sim. roupa nível A, encapsulada, com claustrofobia? Mas não coloco nunca. Né? Ó, você vai andar, sei lá, 10 minutos, vai ficar 10 minutos lá e 10 minutos para voltar, descontaminar para te tirar dentro. Você fica, como é que você fica? Qual é o estresse que você sofre? Uhum. Então, eu acho que o profissional psicólogo tem uma grande oportunidade nessa área, que Tá. é a psicologia de emergência e desastre. Mas não pensar só na vítima. Lógico que eu tenho que pensar na vítima. A vítima é importante, os familiares da vítima. Mas no profissional que está atendendo a emergência. Ele está estruturado para atender a emergência? Ele sabe o que falar para a vítima e para as pessoas que estão no seu entorno? Né? Uhum. Ele tem que ter esse suporte. Eu costumo dar um exemplo bem simples, né? Você chega num local de uma emergência, e eu falei isso numa entrevista que eu dei para o BombaCast lá, o 93 do Corpo de Bombeiro. O Sim. bombeiro militar, ele está de plantão no quartel, na hora que ele sai, ele sabe que ele está indo para uma emergência. Mas aonde? Aonde é essa emergência? É. Quem são as pessoas envolvidas nessa emergência? Aí, quando ele pega o endereço, ele descobre que é o endereço perto da casa dele, envolvendo pessoas que têm mais ou menos a idade dos familiares dele. Como é que fica a cabeça desse profissional? Sim. Né? Sim. Então, você chega lá, de repente, é uma criança de 3, 4 anos, e aí você lembra que você tem um filho de 3, 4 anos. Aí você chega no quartel, você às vezes nem dá tempo para esse profissional chegar no quartel, ele já tem que sair para uma outra ocorrência. Principalmente o pessoal de resgate, a gente sabe disso. Então, como é que fica a cabeça desse cara, né? Eu até brinquei, disse que isso não é uma máxima, mas acaba entrando numa outra coisa que o risco psicossocial tem que levantar, que é o uso de drogas e álcool. Uhum. O profissional acaba passando no boteco, tomando uma para poder ir para outra. Não estou dizendo aqui que eles fazem isso, não estou generalizando, longe de mim, mas a gente sabe que isso existe. Né? Sem dúvida. Uso de drogas, né? Principalmente aquelas drogas, não só as ilícitas, mas nós temos muitas drogas lícitas, e que depende o profissional, porque quando a gente fala de emergência, não é só o bombeiro. Eu tenho o enfermeiro, eu tenho o médico, a gente tem o motorista de viatura, ou seja, é uma equipe muito grande, né? E muitos deles têm acesso a essas medicações que são lícitas, Sim. mas que a Sim. gente sabe que são drogas, e eles acabam entrando nesse universo. Se a gente assiste esses filmes que passam, Chicago Med, ou o Chicago Fire, aquele lá, você vê que os caras têm acesso. E não é diferente, não vou dizer que é. Então, o profissional psicólogo, ele é muito bem-vindo. Na minha opinião, é uma área a ser explorada e muito. Existe uma associação que foi criada, tem sede em Brasília, que é a Associação de Psicólogos de Emergência e Desastre, mas não saiu ainda, está lá, está incipiente a coisa. Mas é um ramo,
o Anderson, é um ramo. É Certo. importante o suporte antes, durante e depois. Agora, para um profissional poder atuar no durante, ele tem que ter outros conhecimentos na área de emergência, né? Uhum. Com a distância, que é, que não é, que é um produto químico, que é um classe 3, né? Você tá Sim. aí, nós estamos aí com o diamante de Rommel na nossa, atrás da nossa cabeça, né? Aí o cara olha lá e fala assim, porra, tem um vermelho lá com o número 4. Que é aquilo lá, hein? Ah, não deve ser nada. Não, não é nada, imagina, né? Ou no azul, número 4. Então, o psicólogo precisa, e ele precisa disso. Eu fiz uma palestra há uns 10 anos atrás ou mais, na Unicastelo, fui convidado e falei de psicologia da emergência, que é justamente isso, essa visão, suporte ao profissional. Com certeza, se você tivesse lá atrás, né, não responsabilidade sua, mas a empresa tem que fornecer isso, procurado um profissional, isso vai ficar marcado na sua vida sempre, mas provavelmente alguns traumas, alguns sentimentos, eles já estariam mais controlados, né? Eu que Sim. não enfrentei lá, vamos dizer, grandes, enfrentei coisas, a gente se traumatiza, a gente se Legal. traumatiza. Legal, concordo plenamente com você. Bom, são muitas histórias, né? Claro, tem a sua vida inteira aqui, né? E uma vida de um dino, você sabe que não é pouca coisa, né? Mas eu gostaria, se você tiver alguma história que aconteceu nesses atendimentos durante tantos anos, alguma história engraçada, alguma história que você possa contar aqui. E se você tiver fotos disso também, a gente vai pôr aqui na nossa live. Preciso achar. Capricha, capricha na sua história. As fotos, talvez eu tenha só do Texas, eu não tenho outras fotos, porque a gente não andava com celular, não era. O celular inicial não fazia foto, ele só servia para ligar realmente, né? Quando começou. Então, ó, Anderson, é evidente que durante tanto tempo aí na ativa, né, houveram várias situações de emergências que eu tive que enfrentar, treinamentos, né, incêndio em pintura, vazamento de thinner, caminhão que ficou embaixo do sol e o tambor de thinner estava para explodir e outras. Mas algo que ficou muito marcante foi um treinamento na época do GSEB, né, o grupo que a gente tinha lá na época, lá na década de 90, um treinamento que a gente foi fazer de aproximação a um vazamento numa flange, né, com gasolina pressurizada. Nós tínhamos que avançar com duas linhas de combate, uma linha de cobertura, para fechar o registro, né? Então montamos as equipes e fomos, e em determinado momento eu falava, gente, pede para a linha de cobertura entrar, e a linha já, os caras falavam, já está entrando, e meu ombro queimava, apesar de eu estar com toda a roupa de proteção, né? Ao final do treinamento, quando acabou tal, a gente recuou tudo certinho, aí começamos a olhar um para o outro e se escachar de dar risada, né? Porque, por exemplo, meu capacete, eu vou mandar uma foto para você, tem duas bolhas, ou seja, o termoplast estava derretendo. Um capitão do exército, do bombeiro, a viseira dele deformou, mais uns dois ou três capacetes que nós deformamos. E a partir daquele momento, né, a partir daquele treinamento, dessa situação, nós decidimos que em todos os treinamentos que nós fizéssemos, enquanto grupo, enquanto a gente tivesse, ia ter um oficial de segurança, alguém que ficava fora da atividade, observando a segurança da realização. E se ele achasse que existia algum risco para alguém, ele imediatamente interrompia o treinamento. Então, isso foi algo que me marcou, porque eu passei a levar isso também para os meus treinamentos, ou seja, ter essa visão de alguém que está mais afastado, vendo o que está acontecendo, para não colocar o seu treinando em risco, ou qualquer pessoa em risco desnecessário, né? Então, isso foi algo que me marcou muito, tá? Eu acho que isso me marcou muito mesmo. Foi um aprendizado, não só para mim, como para todo o pessoal que estava ali. Amém. Nelson, nós realmente, né, a proposta do Dinoscast é essa, né, é mostrar um pouquinho dos associados, né, do Dinos Group, e nosso tempo realmente a gente tem uma limitação de tempo. Eu gostaria então, Nelson, palavras finais de Nelson Castro, principalmente voltadas, Nelson, àquelas pessoas que estão
Começando agora na área de atendimento de emergência. Essa é uma pergunta que eu tenho feito a todos os dinos que eu estou entrevistando, né? Se você tivesse que dar um conselho para alguém que está começando agora nessa área, qual seria esse conselho? E o que você aprendeu de começar na área de emergência, o que foi bom para a sua vida, né? Eu diria o seguinte: hoje o mundo da internet, né, te traz muita informação. Muita informação. Então, qualquer coisa que você precisa, você digita lá no Google, no chat GPT, vem. Mas, às vezes, a informação por si só não é suficiente, né? Você precisa de mais coisas, né? Eu lembro de uma reunião que nós tivemos recentemente, que o Rubens, inclusive, comentou um fato de um slide, né? Que ele usou e depois ficaram criticando. Não sabe o contexto, né? Então, eu diria, para quem está começando na área, procure as informações, estude, não desista, né? Não desista. Essa área ela é emocionante. Eu digo que não existe um dia igual ao outro. Não existe. Na área de emergência não existe. Não existe uma emergência igual à outra. Elas são parecidas. Mas procure também fazer o network, conhecer os profissionais, não ficar só na internet, né? Existem vários grupos, o Dinos Groups é um grupo de pessoas, né? Nós temos associados aí hoje, nós estamos com 103 associados, né? Mas existem outros grupos. Procure informação, procure o network, falar com a pessoa, porque às vezes eu li e entendi, mas será que é aquilo realmente? Então, não fique só nisso. Eu acho que para quem está começando hoje, isso é importante. Faça network, tá? Eu aprendi muito, muito, né? Você tinha uma pergunta lá que você não falou, né? Se eu mudaria alguma coisa. É difícil dizer se eu mudaria, né? Eu provavelmente faria. Algumas coisas talvez eu não errasse tanto quanto eu errei, por falta de conhecimento, mas eu ia errar do mesmo jeito, né? O erro ele é importante quando a gente aprende com o erro, para não errar de novo. Minha mãe falava isso para mim e eu marquei isso muito, né? Errar é humano, repetir o erro é burrice. Então é isso que eu acho que é importante, né? Então, para quem está começando hoje, faça isso. Procure informação, procure grupos, procure conhecer quem são as pessoas que dominam aquele assunto. Às vezes você não tem contato com ele, mas eu fiz um curso uma vez que um profissional falou assim, ó, se você pensar bem, em 5 contatos que você tem, em 5 pessoas, você chega onde você quer. Se você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, você vai chegar onde você quer. Então, é importante isso. Não se fechar só nesse mundinho da internet e do celular. Vá atrás, procure, né? Associações, sindicatos da categoria, no CREA. Existem profissionais bons que a gente nem sabe que existe às vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Nelson, um prazer falar com você. Realmente a gente poderia ficar aqui vários minutos aí a mais falando, né? Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Dinoscast. Quero algumas fotos para poder montar aqui para a gente. Vou procurar, te juro. Por favor, me envie. Vou mandar. E quero suas últimas palavras aqui no nosso podcast. Anderson, eu é que tenho que agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho de mim, né? Não tenho... É algo assim emocionante viver esse grupo, né? Eu tive afastado um tempo, eu sou da origem do GESEB, né? Que era um grupo de especialistas que depois se desfez por N motivos, e quando eu encontrei de novo o Dinos, eu falei, estou de novo no meu mundo, né? E poder ter o prazer de contatar pessoas como a gente contata hoje, de profissionais como a gente tem visto hoje, você, o Edson, o Rubens, o Correia, o Chuca, todo aquele pessoal que teve no nosso seminário, né? São pessoas que, sabe, agregam valor, agregam conhecimento, né? Isso é importante para mim. Eu tenho para mim o seguinte, que enquanto eu estiver vivo, eu quero aprender. O dia que eu achar que não tenho mais nada para aprender, me coloca no caixão e manda embora, porque acabou. Eu quero aprender, e isso é muito importante. E eu só posso agradecer a você
por essa iniciativa, né, do Dinoscast, né? Espero que ele não termine. E vou deixar aqui no ar uma pergunta agora. Agora eu vou te sacanear. Quem vai te entrevistar? Quando Ah, vai ser a sua entrevista? ah, a minha entrevista ela pode ficar para um outro momento, né? O importante é a gente entrevistar os associados. Tenho um prazer muito grande de fazer o Dinoscast. Esse era um sonho assim que eu já tive essa ideia de fazer na minha empresa, né? Não deu certo na época, tudo. E aqui realmente estou realizando um sonho. Às vezes é um pouquinho difícil, né? A gente conseguir conciliar a agenda para gravação, agenda minha, agenda do participante, mas a gente está com ideias, né, Nelson, de repente expandir o Dinoscast aí com outros entrevistadores para a gente poder agilizar e entrevistar todos os dinos. Então, realmente tá sendo uma coisa legal, assim, sabe? As pessoas estão entrando, né? A gente tem acompanhado um pouquinho a página. Eu acho que isso é legal, isso é mostrar os dinos para o mundo, né? E com certeza nosso grupo vai crescer. Nelson, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, como eu disse aqui, nós estamos tentando melhorar o Dinoscast, né? A gente vai tentar fazer mais entrevistas com um número maior de pessoas durante o ano de 2026. Talvez 2025 está chegando no final, aí a gente ainda não consiga entrevistar tantas pessoas, né, Nelson? Mas a previsão para 2026 é que a gente tem que melhorar isso. É animadora. Exatamente. E temos muitas coisas, né? Estamos aí trabalhando no livro, né, da revista Emergere, né? O Edson está A própria trabalhando revista bastante. a própria Então, revista de final de ano. a revista final de ano, estamos também trabalhando para finalizar aqui até no máximo no início de dezembro, para poder lançar a revista Emergere. Então, a gente, claro, tem muita tarefa, mas estamos aí trabalhando para elevar o nome do nosso grupo. Nelson, muito obrigado de coração. Pessoal, acompanhem nossas lives. Estamos aí. Roda a vinheta. Yeah. Yeah.